E aí, pessoal, o intuito desse vídeo aqui e desse slide que eu vou apresentar é suscitar um pouquinho do debate acerca do déficit público no Brasil e também acerca, assim, com enfoque na dinâmica da dívida, que está ali no subtítulo. Então, a fonte que eu vou utilizar é o livro do Fábio Jambiag, Tudo sobre o Déficit Público. Vai ser basicamente o capítulo 2, da página 43 a 53. E eu deixei ali, sempre fica a recomendação de ler o material primário, né? Pegar um livro e ler para entender além do que eu digo aqui e não confiar só na minha interpretação, no que eu apresento aqui, buscar a verdade na fonte direto mesmo. Então, assim, para dar um início, um contexto geral, analisando aí a dívida, vamos colocar duas empresas, A e B. A empresa A tem uma dívida de R$ 1 milhão e a empresa B tem uma dívida de 10 milhões. Qual das empresas está melhor? E aí? Pensa um pouco aí. Será que a empresa B está pior do que a A, porque ela tem uma dívida 10 vezes maior? A resposta é que não tem como responder. Com essas informações, não tem como responder. Por quê? Vamos colocar na seguinte situação. Suponhamos que a empresa A seja a venda do seu Zé, uma venda de frutas do seu Zé, e a empresa B seja uma super petroquímica, tipo uma Petrobras da vida. Nesse sentido aí também, vamos colocar que o seu Zé fatura 500 mil por mês e ele tem a dívida de 1 milhão, ao passo que a grande empresa vai faturar 1 bilhão e com a dívida de 10 milhões. Então a gente consegue ver que só um número absoluto não da dívida não dá para a gente ter uma noção direito do que está acontecendo. Então a gente pode perceber aí que o que interessa bastante é o tamanho da economia, o tamanho do faturamento aí da empresa ou então da economia e como a economia varia de país para país, o tamanho do PIB do país varia, é necessário utilizar coeficientes relativos. Não adianta só comparar valores absolutos, tem que comparar o valor relativo no percentual. Então ali eu coloquei um exemplo, seria, por exemplo, X% do PIB, é um coeficiente relativo. Continuando, a partir disso que a gente viu aqui, não existiria um problema no aumento do valor absoluto da dívida. Se a dívida sobe em valor só absoluto, subiu de 100 para 105, contanto que o valor não cresça em valor relativo, de maneira que impossibilite o pagamento. Tem um exemplo aqui que é bacana no livro para a gente entender melhor. Vamos pegar um governo X qualquer, que ele tem uma dívida inicial de R$ 100 e um déficit de R$ 2, um déficit fixo de R$ 2. Vamos colocar que ele tem um PIB de R$ 500 e que ele tem um crescimento do PIB de 4%. Ainda vamos deixar um cenário sem inflação para facilitar as contas. E aí fica a pergunta: como evoluirão as proporções relativas desse governo X? Se ele tem uma dívida inicial de 100 do PIB de 500 equivale a 20%. Então ele tem uma dívida inicial de 20%. Se ele tem um crescimento de R$ 2 na dívida, a dívida dele vai ser 102 ao final do ano. E se ele tem um crescimento de 4% no PIB, ele vai ter aí o crescimento de R$ 20, que no total seriam R$ 520. O resultado final vai ser a divisão ali, 102 dividido por 520. A nova dívida relativa, o coeficiente relativo do país, será de 19,6%, que é inferior à dívida inicial de 20%. Então, aí nesse exemplo a gente consegue ver que o crescimento absoluto apenas não importa muito. E ali em cima eu mudei o título para deixar um exemplo de bom crescimento ou então um crescimento estável da dívida pública. Quais cenários seriam negativos para a dívida? Vamos ali, ó. Se a economia encolher, se o PIB está no denominador,
ali, ó, vai causar o que vai causar um desbalanço na proporção dívida-PIB. Se o PIB está no denominador e ele encolhe, a dívida vai crescer em proporção a ele. Então isso aí é um critério, um cenário negativo para a dívida, um cenário negativo. E se a dívida cresce em ritmo muito mais acelerado do que a economia, também, como a gente viu no outro exemplo, a proporção aí da dívida PIB ficaria o inverso do exemplo ali. Continuando. O importante nesse raciocínio é a trajetória da dívida ao longo do tempo, que seria chamada aí de dinâmica da dívida. Idealmente, espera-se que um governo tenha um superávit primário e que, a partir desse superávit primário, ele vai arcar com o pagamento dos juros da dívida herdada no passado. Lembrando aí que o resultado primário do governo, eu vou até comentar um pouquinho mais na frente, é basicamente quanto que o governo arrecada e quanto que ele gasta. Então ele tem que gastar menos do que ele arrecadou para ele ter um superávit primário. Uma observação, o cálculo de como que a gente determina essa dinâmica da sustentabilidade da dívida não é abordado aqui no livro. Então, para entender melhor desse ponto aí, é ideal buscar em outras fontes. Um superávit primário de equilíbrio. Quais são os fatores que vão interferir aí nesse superávit primário de equilíbrio? O superávit vai ter que ser tão maior quanto maior for a relação da dívida PIB. Então, se a dívida já for muito grande, isso interfere, principalmente se a gente colocar junto aí a análise da taxa de juros. Uma taxa de juros incidindo sobre uma dívida maior resulta em juros maiores, resulta num crescimento maior da dívida também. E ele será tão menor necessário quanto menor for a relação da dívida PIB e quanto menor for a taxa de juros. Lembrando que não é só por conta do tamanho da taxa de juros que vai interferir ali na dívida PIB. Também, eu digo da maior relação da dívida PIB. Porque quanto maior já for a dívida do país, maior será o superávit que ele vai precisar para começar a pagar a dívida, para começar a ajeitar as contas da casa de fato. E o livro ele traz até casos de países específicos que são interessantes. No caso do Japão, o Japão ele tem uma dívida notoriamente grande, uma dívida muito grande em relação ao PIB, só que como ele tem as taxas de juros muito baixas, isso não pressiona a relação dívida PIB deles. Já no caso do Brasil, nós temos uma relação dívida PIB razoavelmente grande, associada com juros grandes também, principalmente juros reais grandes. Então, isso aí é uma combinação que gera uma pressão na nossa relação dívida PIB. E a Índia e a China são dois países que, apesar deles terem as taxas de juros oscilantes, como o crescimento da economia deles é muito grande, pelo menos foi muito grande durante alguns anos aí para trás, principalmente da China, isso considerando ali que o PIB está no denominador, uma dívida que se mantém estável, então cresce menos que o PIB, vai resultar numa relação dívida-PIB menor também. O Brasil estimado à época do livro. O livro foi lançado em 2021, né? E na época os analistas estavam esperando um déficit primário de 3% do PIB. Eles calculavam que seria necessário um superávit de 2% para ter uma boa dinâmica na dívida. Então o ajuste necessário teria que ser de em torno de 5% do PIB. Como o PIB era de 7,5 trilhões lá estimado na época, 5% desse valor dá um valor de entre 350 a 400 bilhões de reais. Que é um ajuste muito grande e mesmo espaçado durante anos é um desafio bem significativo para ser assim, atacado, né, vencido, para ser vencido. Os dados agora, vamos entrar um pouquinho mais nos dados. Vamos falar um pouco dos conceitos. O resultado primário, que nem eu comentei agora há pouco, é tudo que o governo arrecadou menos o que ele gastou, assim, em termos grosseiros.
Nós temos também aqui nos dados a contas de juros nominais, que aí a gente não vai levar a inflação em consideração. E tem esse termo aí grande, necessidade de financiamento do setor público, ou mais conhecido como déficit público. E como é que a gente vai achar ele? Serão, né, o custo dos juros mais o déficit, que aí vai ter um resultado negativo total, ou então serão os custos dos juros menos o superávit. A gente vai ver aqui na frente também. Aí tem uma tabela do déficit público consolidado. A gente pode ver ali, tem um resultado primário. Vou pegar o apontador aqui. Rapidinho. Apontador a laser. A gente vê aqui, resultado primário. Então, menos 0,2%, né? Tá em porcentagem do PIB, menos 0,2%, com a melhora depois aqui. Então, o déficit público será a soma, a interação desses dois valores. Beleza? Vamos tentar assim destrinchar o desligar o apontador. Vamos tentar destrinchar aqui no texto, o livro ele já faz esse favor para a gente, do que foi acontecendo ao longo do tempo. De 1995 a 1998, tem o início da estabilização, tem um pequeno déficit primário, na média, e a despesa com juros era expressiva. A gente pode ver ali, resultado primário de menos 0,2% e o gasto com juros de 5,8% do PIB. De 99 até 2010, o resultado fiscal foi expressivo, né? O superávit primário foi expressivo, a gente pode ver isso ali na tabela também, em função do ajuste lá de 1999 e que foi reforçado no primeiro governo do Lula, entre 2003 e 2006. E a gente pode perceber que ainda tem uma forte carga de juros pesando aí nas contas do déficit público. De 2011 até 2014, houve uma deterioração fiscal e a despesa com juros foi um pouco menor. Tinha a proporção da dívida PIB ali que já estava menor também. O PIB cresceu bastante na primeira década desse milênio e isso implicou na menor proporção da dívida com o PIB. E associado a isso, tinha uma Selic relativamente baixa. Então, os juros pesaram um pouquinho menos nessa época, apesar de ainda ser grandes. 2015 e 2016 teve um forte déficit primário associado com um forte gasto com juros. De 17 a 19, um lento ajuste fiscal após a aprovação do teto de gasto público em 2016. Em 2020, pandemia, forte deterioração fiscal. O resultado primário decomposto, seria um resultado mais detalhado, uma análise mais detalhada, e vamos ver algumas considerações. No tópico aí que vai destrinchar do detalhado, o tópico empresas estatais teve a mudança de abrangência ao longo dos anos, retiraram a empresas como Petrobras e Eletrobras do universo das estatais consideradas aí. E a estatística também ela não abrange o setor financeiro, o que significa que não vai incluir aí o resultado das instituições financeiras oficiais. Só um comentário, o resultado primário decomposto, o que a gente viu antes ali foi o agregado, e esse aqui vai ser o decomposto, que é um pouquinho mais detalhado. Uma comparação seria, por exemplo, numa casa, suponhamos que tem uma casa aí, que moram nela José, Maria e João. No agregado, a gente só vai saber quanto que a casa inteira recebe e quanto que a casa inteira gasta. Já no decomposto, a gente vai ver uma análise mais detalhada, aí nós conseguimos saber quanto que o João ganha, quanto que o João gasta, quanto que o José ganha, quanto que o José gasta, quanto que a Maria ganha, quanto que a Maria gasta. Então, seria tipo isso, uma análise um pouco mais minuciosa. Aqui do lado tem a tabela do livro. O governo central, em relação ao governo central, ele segue a mesma linha dos comentários anteriores. Que seria o quê? Tem resultados ruins no primeiro governo do FHC, entre 95 e 98, lá, ajuste. Depois ele tem mais de 10 anos com superávit, em torno de 2% do PIB. A gente consegue analisar isso tudo na tabela. Depois tem uma deterioração parcial durante os anos de 2011 até 2014. E
temos déficits primários expressivos nos últimos anos. E o autor coloca um destaque especial para o INSS, porque se a gente for olhar ali em cima, o Tesouro ele tem uma performance parecida, ele oscilou, mas ele tem uma performance parecida do início lá da análise, desde 95 até os dias atuais. Ao passo que o INSS ele só piorou, ele faz uma pressão muito grande nas contas públicas hoje em dia. Acerca dos estados e municípios, tem uma trajetória semelhante ao do governo federal ao longo desse tempo. Teve um forte ajuste de 1% do PIB entre as médias do primeiro e do segundo governo FHC, no contexto fiscal aí, de ajuste fiscal dos anos 1990. Tem a renegociação das dívidas, que ocorreu nesse período, um aperto fiscal e tem a vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, que ajudou a controlar um pouco as contas aí. Desde 2010, seguimos com uma deterioração das contas. E acerca das empresas estatais, teve a mudança resultante da exclusão nas contas da Petrobras, que contribuiu aí para o ajuste fiscal do FHC e deixou de constar no início do século atual. Como estamos, ou estávamos, na época da escrita do livro? Aí na tabela a gente pode ver o governo central, Tesouro, INSS, estados e municípios, empresas estatais e o resultado primário. A gente teria um déficit primário em torno de 200 bilhões, 237 aí, negativo. O gasto com juros de 285, próximo de 300 bilhões, e um déficit total de aproximadamente 500 bi. Esse aí é o que a gente tinha na época lá, projetado. E vamos dar uma olhadinha no que aconteceu ao longo do tempo. O resultado primário. O resultado primário, em linhas gerais, que a gente pode analisar aí no gráfico, a receita do governo federal era maior do que a despesa primária no começo da década de 1990. Ficaram praticamente coladas aí nos primeiros anos do Plano Real. A partir de 99, a receita se descolou e o país teve um grande período de superávit primário. A época do boom, aí dizem o boom das commodities, uma época de grande desenvolvimento do comércio internacional que o Brasil surfou bem. Mas apesar de ter surfado bem, o crescimento da economia ainda foi abaixo dos outros emergentes que a gente acaba sendo comparado. Em 2014, as curvas se cruzaram e em 2021 foi projetado o 8º ano seguido de déficit primário para continuar atacando bastante as contas públicas. Em relação à dívida líquida, o que aconteceu? Teve uma queda importante na década de 1980. O livro ele traz algumas colocações que eu não julguei tão importantes aqui, não coloquei. Depois tem uma subida em meados ali da década de 90 até o final da década, por conta de um desequilíbrio fiscal que ocorria na época. E também efeitos patrimoniais da incidência do câmbio sobre a dívida externa e interna que estavam indexados em dólares. A gente teve um reforço do resultado primário e uma melhora do resultado primário até 2013 e depois a gente retorna para a piora, aumentando aí a dívida líquida do setor público. Uma observação acerca da dívida líquida, ela seria a análise mais fidedigna, para ver assim, se você tem uma dívida de R$1.000, mas você tem R$500 no seu bolso, sua dívida, você pode pagar esses R$500 e sua dívida ficaria em R$500. Mas, apesar dela ser melhor, mais fidedigna, tem uma contabilidade criativa que ocorreu aí nos governos Lula, Dilma. E por conta dessa contabilidade criativa que deturpa a análise, no geral, os analistas preferem se guiar pela dívida bruta. Um exemplo aí foi o empréstimo do Tesouro ao BNDES. O Tesouro emprestava para o BNDES e nessa transação ele gerava ao mesmo tempo um ativo e um passivo. E tendo esse ativo e esse passivo lá na tabela da contabilidade, um anulava o outro
e na dívida líquida não tinha impacto nenhum. Mas o spread de juros, o valor que o governo, o tesouro, pagava para quem emprestava o dinheiro para ele era muito maior do que as empresas, por exemplo, aí a JBS, pagavam ao BNDES. Então, esse spread de juros, essa diferença entre esses juros, implicou em efeitos fiscais relevantes, mas eles ficavam ocultos aí e só seriam percebidos com o passar do tempo. E com a dívida bruta, a gente pode ver no gráfico que teve um crescimento, né, contínuo dela desde 2013 e com a projeção para 2020 na época. Qual que seria o desafio aí para ajustar a dívida na perspectiva do autor ali quando ele escreveu o livro? O gasto alvo, assim, de médio ou longo prazo, seria de 4% do PIB com os juros. Teria que ocorrer um superávit primário de 2% do PIB e isso resultaria num déficit público de 2%. O autor, ele cobrou lá na época, né, fez um esforço mental e colocou, de acordo com as contas dele, com as análises de outros países, que o déficit público não excedendo 2% do PIB seria um nível que garantiria uma queda da dívida no longo prazo e estaria adequado, compatível com países desenvolvidos. Em termos reais, com o PIB lá estimado de 7,5 trilhões de reais, seria para transformar 200 bi de déficit projetados em 150 bi de superávit. Então, assim, um ajuste de 350 bilhões de reais e certamente não é um ajuste fácil.